de hoje é sobre substantivo, substantivo comum, substantivo próprio. Vamos assistir a aulinha? Vamos lá. Olá, turminha do Aprender Mais. A aulinha de hoje que a tia trouxe para vocês é sobre classes gramaticais. Aí na lousa nós estamos vendo classes gramaticais, substantivo. Hoje falaremos sobre substantivo e substantivo próprio e substantivo comum. Então, substantivo. Primeiro, para falarmos sobre substantivo próprio e substantivo comum, eu trouxe para vocês, falaremos primeiro sobre o substantivo. O que é um substantivo? Logo em seguida, vamos falar sobre substantivo próprio e substantivo comum. Então, vamos lá. Substantivo. Eu botei aí na lousa substantivo, nome, seres e nome, propriamente dito. Então, o que é o substantivo? Aí a tia botou aí o que no quadro? Pessoas, lugares, sentimentos e ações. Mas primeiro vamos falar o que é um substantivo, certo? Substantivo, tudo que nós conhecemos no mundo tem um nome. E este nome é substantivo, tá ok? Também substantivo é o nome que se dá a tudo que existe na face da terra. Se vocês olharem para o lado, tudo tem nome. A esse nome chamamos substantivo. Então, substantivo é um nome propriamente dito. Tudo tem um nome. Tudo tem nome e se dá o nome de substantivo, ok? Então, a tia botou aí na lousa. Substantivo, nome, seres, nome propriamente dito. Pessoas, lugares, sentimentos e ações. Pessoas, Fábio, Maria, João e etc. Lugares, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Sentimentos, felicidades, amor. Ações, corrida, esforço. Então, em ações, corrida é um verbo, né? É o nome que nós damos para ação. Nós estamos fazendo uma ação, né? Nós estamos correndo. Então, corrida é um verbo e é um nome. Então, podemos dizer que é um substantivo comum. Esforço também é uma ação. Nós estamos nos esforçando. Nós estamos em ação. Também é o substantivo que se dá o nome de substantivo comum. Substantivo, classificação. Aí vamos classificar o substantivo. Classificação do substantivo. Então, a classificação do substantivo, substantivo comum e substantivo próprio. Então, substantivo comum. As palavras que usamos para representar qualquer pessoa, animal, ruas, sentimentos, são substantivo comum. E os nomes que usamos para representar uma só pessoa, ruas, cidades, rios, são substantivos próprios. Vai designar aí um ser particular, tá certo? Então, a tia botou aí no quadro substantivo e classificação, comum e próprio. Substantivo comum e substantivo próprio. O comum designa seres da mesma espécie. Nome, exemplo, pessoa, cidade, empresa. E próprio designa um ser em particular. Exemplo, Fábio, Paris, gráfica visual. Então, vamos voltar aqui no comum. Comum, já que eu falei para vocês, que está aí na lousa,
Vocês estão vendo aí na lousa, no quadro branco? Comum designa substantivo comum. Comum designa seres da mesma espécie. Nome, exemplo, pessoa. Então, ele é comum. Por quê? Porque pessoas, existem várias pessoas. Então, é comum. Mas para dar um nome em particular, ele vai se designar substantivo próprio. Exemplo, pessoa. Fábio. Já não é mais comum, é um substantivo próprio, porque ele recebeu um nome. Pessoa, tem várias pessoas, por isso que é classificado como substantivo comum. Mas, em particular, nós usamos um ser em particular, que nós vamos aderir um nome, então ele vai se classificar como substantivo próprio. Então, pessoa é comum e próprio, Fábio. Então, está designado a um nome, certo? A um nome em particular. Cidade é comum. Então, se eu for designar um nome para essa cidade, Paris, pode ser cidade, pode ser lugar. Pode ser cidade, pode ser um país. Então, cidade, Paris, pode ser cidade, pode ser um país. Então, cidade pode ser Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e assim vai. Mas aí no caso, o que foi que eu botei aí na lousa? Botei aí nesse quadro que vocês estão vendo. Eu botei Paris, então uma cidade. É um país, pode ser um país, pode ser uma cidade. No caso, eu coloquei aí um país. Então, Paris. Então, ele está designado a um ser particular, né? É um país, mas que país? Paris. Então, é um substantivo próprio. E uma empresa? Empresa, tem várias empresas. Então, é um substantivo, né? É um substantivo empresa, é um substantivo comum. Mas eu designei, certo? O nome dessa empresa aí. Em particular, eu coloquei um nome nessa empresa. Gráfica Visual. Então, em particular, ela recebeu um nome, um ser em particular, um nome em particular. Ela é uma empresa, tem várias empresas, mas eu decifrei, designei a essa empresa um nome em particular, Gráfica Visual. Então, é um substantivo próprio. Então, turminha, aula de hoje, a tia falou sobre o substantivo na primeira atividade, na primeira aulinha de hoje. A tia explicou o que é um substantivo e logo em seguida eu expliquei para vocês o que é um substantivo próprio e um substantivo comum. Espero que vocês tenham entendido, certo? E eu faço um desafio para vocês, que em casa, se vocês puderem, pegar aí o caderninho, um lápis e uma borracha, ok? E escrever 3 nomes próprios e 3 nomes comuns. Aí vocês quiserem postar para a tia ver, para a tia dar ali um visto, um ok, tá certo? Para ver se vocês entenderam essa aulinha de hoje sobre o substantivo e o substantivo próprio e o substantivo comum. Pronto, a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijinho no coração de cada um de vocês. E a tia já está com saudade. Beijo da tia e até lá. Fique com Deus.